Aqui está o vosso amigo para mais um episódio do podcast. Espero que estejam a passar bem. Os últimos meses com a pandemia do coronavírus têm afetado a vida de muitas pessoas. São muitas mudanças, muitos fatores de instabilidade. Sei que não tem sido fácil para muitos. Não sou daqueles que subscrevem o clichê do vai ficar tudo bem. Acho que a melhor forma de ultrapassar tudo é através da confiança, persistência, da responsabilidade das nossas próprias ações, mas, sobretudo, aceitar que não está tudo bem e querer agir para alterar isso. Há alturas que o melhor é aceitar as coisas como elas são. Sacrifício, dor e dificuldades fazem parte da vida e, mesmo que não fique tudo bem, que numa pandemia é difícil, muitos obstáculos serão vencidos e, em última análise, ganhamos experiências que resultam em crescimento pessoal e aprendizagens úteis para outras batalhas. Há que direcionar os sentidos para as coisas que correm bem, capazes de proporcionar algo positivo. Agora vou-me passar para o tema desta semana. Vou falar de futebol. O meu interesse por futebol é mediano, um pouco circunstancial. Tenho fases. Tirando raras exceções relacionadas com o Benfica ou a seleção, não é algo que me faz vibrar. Entre assistir a um jogo de futebol no estádio e ver o jogo na tranquilidade do lar, prefiro assistir ao jogo confortavelmente em casa. Vejo melhor os lances e não perco tempo em deslocações. Evito chatices com entradas e saídas do estádio e, melhor, não tenho que passar por situações desconfortáveis provocadas por gente que não sabe comportar-se civilizadamente em eventos desportivos. Enerva-me a violência no futebol. Para prevenir ser importunado por arruaceiros, escolho ver futebol em casa. A ida ao estádio, para mim, vale pela experiência. Ir uma vez e já está. Não tenho paciência. De maneira que a limitação por causa da pandemia de não poder ir aos estádios de futebol não me causa transtorno nenhum. Normalmente, no início da época, estou bem mais receptivo a acompanhar as notícias e jogos das equipas mais mediáticas e principalmente da equipa da minha simpatia, o Benfica. Depois, se os resultados começam a correr mal ou os jogos se tornam maçadores, perco quase todo o interesse em ver jogos. Limito-me a acompanhar os resultados, ver o resumo dos jogos mais interessantes e ler uma ou outra análise crónica da imprensa desportiva só para acompanhar as prestações das equipas grandes. Depois que os campeonatos pararam, por causa do coronavírus, perdi muito interesse em ver futebol. Mal acompanhei o encerramento da época passada. Agora, com o início da época 2020-21, está a ressurgir o meu interesse pelo futebol. O jogo do Benfica, da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, não correu bem, apesar de uma primeira parte nada má para arranque de época. Mas o primeiro jogo da Liga, com o Famalicão, foi perfeito. Jogaram bem, tiveram bastantes oportunidades de fazer golo e marcaram 5. São estes jogos que me entusiasmam a querer seguir o futebol. Enquanto o Benfica estiver bem, irei seguir com gosto e interesse as próximas jornadas. Em futebol, o meu interesse é muito Benfica-dependente. Quando o Benfica ganha, fico contente, mas não sinto grandes euforias. Quando os rivais do Benfica perdem, dá-me uma certa satisfação, mas sou incapaz de entrar em picardia por causa da bola. Faz-me até alguma confusão, tanto azedume, tanta azia por causa dos resultados esportivos que pouco ou num reflexo traduzem na nossa vida. Depois dos jogos diz tantas barbaridades nas redes sociais e nos programas desportivos que até dói. Muitos estão tão preocupados com honras e feitos do seu clube que deixam de aproveitar o melhor do futebol. Uma boa disputa no campo entre duas boas equipas. Acho exageradas estas emoções todas à volta do futebol. Pode ser insensibilidade da minha parte, por falta de paixão pelo fenómeno do futebol, mas não me parece muito bonito, nem lógico, gozar com alguém que torce por outra equipa. Uma leve provocação, uma ou outra vez, admito até ter alguma piada. Quando se perde a compostura, se ofende, ou pior, se age violentamente contra adeptos rivais, é só idiota. Admiro aquele adepto que sabe as estatísticas, resultados, planteios e história do seu clube na ponta da língua. É preciso gostar muito de um assunto para reter tanta informação. Eu tenho muito pouca memória desportiva. Vejo um jogo e passado 2 ou 3 semanas já se me varreu até o resultado. Quanto mais os lances ou estatísticas. Aprecio pessoas com paixões e interesses. É incrível como o futebol é fonte de tantas conversas e conteúdos para programas e artigos. Há jogos que servem para alimentar programas e jornais durante uma ou mais semanas. Que capacidade de dizer tanto sobre nada!
É análise a mais para pouco conteúdo. Qualquer lance mais polémico dá asa a uma dissertação. A maior parte dos programas desportivos, para mim, são mais entretenimento do que informação. De vez em quando, lá dou 5 ou 10 minutos de atenção a este género de conteúdos, mas perca a paciência. Não consigo tirar prazer ou informação da generalidade destes programas. Se tivesse que viver sem ver futebol, não sentiria grande pena ou carência. O futebol não é algo que preciso na minha vida. Com raras exceções, quando jogo ao Benfica, raramente é a minha primeira escolha de entretenimento. A mística benfiquista até põe a ver futebol gajos como eu, que nem são assim tão adeptos da modalidade. Uma boa época para todos os amantes de futebol, que são muitos. E que no fim ganhe o Benfica. Bom fim de semana, pessoal. Deusinho, minha gente.